Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Melhor, irmãos, vamos ler o 15 também, amém? Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e a seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça agora, irmãos? Vamos orar mais um pouquinho? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta noite, Senhor, ainda, Senhor, te louvando com espírito de adoração e louvor do qual nós chegamos aqui, Pai, porque realmente nós temos muito a te agradecer, Senhor, por cada feito que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai, por tudo que o Senhor tem movido a nosso favor, Senhor. Nós queremos, ó Deus, abrir os nossos corações agora para a Tua palavra. Nós queremos agora receber um alimento dos céus, Pai, para que nós possamos sair daqui cheios, Deus, cheios da Tua presença, Senhor, cheios do Teu renovo, Senhor, que nós possamos ter a certeza, a convicção, Pai, de que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Senhor, assim como diz a Tua palavra, e que nenhuma mentira de Satanás venha, Senhor, nos tirar do centro da Tua vontade. Senhor, que nós possamos sair daqui, Deus, ministrados pelo Teu poder, Senhor. Eu creio que o Senhor já começou essa obra nesta noite, e eu creio que o Senhor é fiel para terminar. Espírito Santo, toma agora o Teu lugar, Pai. Seja, Senhor, o Teu Espírito a mover cada coração nesta noite. Fica conosco, Senhor, continua movendo, continua trabalhando, Pai, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho pensado muito em nós como igreja. O Senhor tem me levado a meditar muito sobre isso. E eu quero intitular essa mensagem hoje, Fidelidade ao propósito de Deus, né? Fidelidade ao propósito. E o Senhor tem falado muito porque nós temos nos reunido em reuniões de pastores, nós temos reunido em líderes, e tudo que Deus aponta é o nosso posicionamento hoje como igreja. Quem nós somos como igreja? A pastora falou algo aqui que nós precisamos contar aquilo que Deus tem feito por nós. E eu creio que nós precisamos sim contar, mas eu acredito que nós estamos num tempo que a igreja ela precisa começar a expressar de uma maneira mais clara, de uma maneira mais convincente, quem é o nosso Deus. Né? Então, eu comecei a pensar muito sobre isso. Quem somos nós, a igreja de hoje? Qual é o propósito de Deus para nós? E esses dias o Senhor me levou a ler o livro de Ruth. E o Senhor falou para mim, olha, leia Ruth. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer ministrar no meu coração a esse respeito? E eu, pensando nesse propósito de igreja, qual é o nosso propósito de igreja? Porque, irmãos, diante de tantos acontecimentos externos que nós temos visto na nossa nação, no nosso mundo, eu vejo que a igreja tem se perdido um pouco. Só que nós temos, irmãos, um propósito. Ele é bem definido, ele é claro para nós. E esse propósito nós não podemos perder de vista. E as pessoas, elas estão muito preocupadas com as coisas externas que têm acontecido. E muitas das vezes elas estão se afligindo, se preocupando. Mas nós temos um propósito de Deus nas nossas vidas. Nós temos uma promessa. Nós somos chamados para algo diferenciado. Nós não somos iguais. E as pessoas estão se perguntando, se preocupando com o que vai acontecer. Sendo que o nosso futuro, ele é certo em Deus. Sendo que o que vai acontecer com a igreja já está determinado. Já está na palavra de Deus. Porque o Senhor tem conosco uma aliança.
O Senhor tem conosco, irmãos, um compromisso. Deus diz que Deus não pode negar a sua fidelidade, porque Ele é fiel, ainda que eu seja infiel. Deus é fiel. Ele é fiel. E eu preciso entender isso quanto igreja. Eu preciso me posicionar quanto igreja. Eu preciso me preparar para expressar essa convicção, essa certeza de que na minha vida existe um outro tipo de propósito. O propósito para a igreja não é destruição. O propósito da igreja não é sofrimento. O propósito da igreja não é a necessidade. O propósito da igreja é viver uma vida debaixo da proteção e o querer de Deus. De um Deus zeloso, de um Deus bondoso e de um Deus misericordioso. Então eu não posso acreditar que o que está acontecendo à minha volta vai me atingir da forma que eu tenho visto que pessoas cristãs têm se apavorado. Eu tenho visto pastores direcionando a igreja por vídeos da internet, apavorando as igrejas, porque como se Deus não cuidasse da sua noiva, da sua escolhida, como se Deus não tomasse conta de nós, como se os olhos de Deus não estivessem voltados para a igreja. E o Senhor me levou a uma preocupação, irmãos. Porque eu falei, Senhor, será que eu estou certa de pensar assim? De não querer me preocupar com tudo isso que tem acontecido? Será que eu estou preocupada com isso, Deus? Porque eu creio que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que os mares rujam, ainda que os montes se transtornem, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. E é Ele quem cuida de nós. E é por isso que Ele fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então o Senhor me levou ao livro de Ruth e confesso para os irmãos que eu li o livro porque o Senhor falava ao meu coração que era para mim estar fazendo essa leitura e eu não entendi muito bem. E o Senhor vinha ministrando ao meu coração sobre nós, igreja, e nós tivemos o nosso encontro de reunião de pastores da regional, e o pastor Maurício compartilhou conosco uma direção que Deus tinha dado para ele, e essa direção, ela foi dada para nós em Serrania também, em uma ocasião que a gente orava, e a Vera ainda falou assim, Carla, por que nós não escrevemos também? Porque eram as mesmas palavras da direção de Deus. E o que me chamou muito a atenção nessa direção foi que Deus falava que era para nós nos prepararmos, que Ele estaria enviando pessoas aflitas, machucadas, para que a igreja recebesse. Quando eu recebo alguém, quando eu estou pronto para cuidar de alguém ferido, machucado, aflito, é porque eu estou bem. Eu só posso dar aquilo que eu estou cheio. E o Senhor está preparando uma igreja para ser cheia. O Senhor está preparando uma igreja para receber pessoas aflitas. Então você vai estar cheio do poder de Deus. Você vai estar cheio da unção de Deus. E quando Deus começou a falar comigo no livro de Ruth, e Ele começou a me mostrar a história de Ruth e Boaz. E Ele começou a falar para mim assim que, olha Ruth, nós sabemos que ela personifica a igreja do Senhor. Nós sabemos que ela foi uma nora fiel, uma nora que ela perdeu o marido, ela perdeu, o sogro, mas ela não abriu mão da aliança que ela tinha com a sogra. E a palavra de Deus diz que Noemi era uma serva de Deus e o marido dela, eles eram servos de Deus, os filhos, mas eles foram morar em Moabe, um lugar cheio de deuses, um lugar cheio de idolatria. E quando Ruth perdeu os filhos e o esposo, e ficou ela e as duas noras, Orfa e Ruth.
e ela decidiu voltar para Judá, porque ela viu que o povo, eles tinham se voltado para Deus, e Deus tinha dado favor a eles. Então ela falou, olha, para as noras dela, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu não tenho mais filhos para vocês se casarem, porque naquele tempo uma mulher sozinha, ela era totalmente desprotegida, ela não tinha nenhum valor. Naquele tempo, se tivesse um irmão, o irmão casava-se com a cunhada, no caso, ou então o parente mais próximo, e nós vamos ver que Deus ministrou ao meu coração sobre isso. Então, a mulher sozinha, sem filhos, ela era ninguém, ela era nada. Então, o Senhor, Ele mostrou para nós, e eu creio que você já ouviu falar isso, que Ruth, ela se assemelha, ao papel da igreja, que nós não éramos nada, irmãos, mas o Senhor, Ele nos resgatou. E é essa palavra, irmãos, que o Senhor ministrou muito forte ao meu coração. Resgate. A maneira como o Senhor Jesus, Ele nos resgatou. A maneira como esse poder de resgate de Deus está trazendo hoje sobre as nossas vidas um poder de resgate. E é isso que o Espírito Santo ministrava ao meu coração. Quando ele estava ministrando o livro de Ruth, a história de Ruth. E o Senhor falou para mim, olha, Ruth significa amiga. E os atributos de amigo é ser fiel, é ser submissa. E Ruth, ela teve esses atributos. Ela foi fiel a Noemi. Noemi falou para ela, olha, você está dispensada, você volta para a casa dos seus pais. Volta para os seus deuses. Volta para onde você veio. E Ruth falou para ela que não voltaria, que seguiria junto com ela, que manteria com ela uma aliança e, principalmente, que serviria o mesmo Deus. E é isso que Deus nos fala nesta noite, irmãos. Será que nós vamos deixar que as circunstâncias nos façam retroceder? Será que nós vamos deixar que as circunstâncias nos façam duvidar do poder do nosso Deus? Será que nós vamos olhar para as circunstâncias e vamos enfraquecer diante de tudo que nós temos visto e ouvido? Irmãos, eu confesso para os irmãos que, nossa, até irrita você ficar olhando na internet. Você vê cada coisa absurda. E cristãos têm se envolvido com isso. A igreja tem se envolvido com isso. Enquanto nós temos um referencial de vida. Nós temos uma direção que é a palavra de Deus. E Ruth, ela foi ali diferenciada, porque Orfa, ela voltou. Mas Ruth, ela decidiu ficar, ela não perdeu a aliança. E essa aliança foi confirmada, porque havia um propósito na vida de Ruth. Assim como Deus tem um propósito na vida da igreja. Assim como Deus move na vida da igreja, Deus queria mover na vida de Ruth. A palavra de Deus diz que se você lê a história de Noemi, você vê que ela estava frustrada, ela estava triste, porque ela não ia ter mais descendência, porque o nome dela, a geração dela ia ser extinta da terra. Mas Ruth foi uma esperança na vida de Noemi. E a igreja é uma esperança na vida de quem está lá fora. A igreja é uma esperança na vida de quem está sofrendo. Irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus fala que no mundo nós teremos muitas aflições, mas que nós venceríamos todas elas. Eu sei disso, você sabe. Mas tem pessoas aí fora que não conhecem essa palavra viva. Tem pessoas aí fora que não têm essa esperança. Tem pessoas aí fora que estão envergonhadas, frustradas, porque foram arrancado tudo delas. E elas não conhecem essa palavra viva. Então, Ruth foi na vida de Noemi esperança de uma nova geração. Esperança de um novo tempo, de uma semente que não morreu. E sabe, Deus começou a ministrar isso no meu coração, que ela não retrocedeu, ela não voltou para trás, ela seguiu em frente. E é isso que Deus fala para você hoje, igreja, vai em frente, firme no propósito,
firme naquilo que Deus colocou nas suas mãos, entregou, seja fiel. E a palavra de Deus, ela nos diz que Ruth foi firme, foi submissa, ela buscou a graça de Deus. Porque a palavra de Deus diz que ela foi com Noemi, elas chegaram, em Belém, e ela logo procurou um lugar para poder trabalhar. Irmãos, ela colocou a mão no arado. Ela se movimentou dentro do propósito que Deus tinha para ela. E muitas das vezes o inimigo vem nos trazendo tantas coisas para nos paralisar. Muitas das vezes o inimigo quer te paralisar e falar que você não pode, que não tem jeito, que a igreja vai ser massacrada, que o povo de Deus vai ser humilhado, que a guerra vai vir e vai destruir tudo. Ainda que os montes se abalem, ainda que os mares rujam, o Senhor é o nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus por isso, irmãos. Então, irmãos, o Senhor começou a falar e que Ruth também, ela se lavou. A palavra de Deus diz que Noemi deu uma direção para ela. Ela conheceu Boaz. E Boaz, ele era da família do marido de Noemi, Elimeleque. Eles eram parentes. E a palavra de Deus, pela história, ela conta-se que o parente mais próximo, ele resgatava a viúva. Ele resgatava a família. E quando ele não deixava filhos, descendentes, o primeiro filho era como se fosse de quem tinha morrido, para que a descendência continuasse. Então, irmãos, é aí que entra agora a figura de Boaz. E a palavra de Deus fala que Boaz viu Ruth colhendo milho lá no milharal. E a palavra de Deus diz que ele olhou para Ruth e algo chamou a atenção dele. E ele perguntou: quem é essa moça? E foi falado para ele. E é tão interessante, irmãos, que Deus mostrou algo tão maravilhoso, tão perfeito, que Boaz, quando ele viu Ruth, algo chamou a atenção nele. E ele começou a olhar Ruth de uma maneira especial. E se você ler o capítulo 2 do livro de Ruth, você vai ver que Boaz, ele apresenta ali, irmãos, uma proteção, um cuidado com a vida de Ruth. E o Senhor falava assim: olha, vocês, quanto resgatadores, quanto Boaz, que era uma esperança de resgate na vida de Ruth, para trazer uma nova vida, para trazer uma nova esperança para a vida de Noemi, para tirar dela toda aquela vergonha de uma mulher sem descendência. Este homem, ele apresentou para ela a minha proteção, o meu cuidado, e foi algo que Ruth se admirou e questionou. Por que esse cuidado comigo? E é isso que Deus está chamando uma igreja resgatadora para revelar para as pessoas aí fora que existe um Deus cuidador. Que existe um Deus zeloso, um Deus que cuida da sua igreja. Irmãos, os cristãos têm agido como se Deus não cuidasse de nós. O Senhor cuida de nós. A palavra de Deus diz que debaixo das suas asas nós estaremos seguros. Você tem se colocado debaixo das asas do Senhor? O Senhor tem dito, irmãos, que Ele nos protege. Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar de dia e de noite. E é isso que Boaz falava para Ruth. Boaz falava para Ruth assim, que ela era protegida, porque haveria na vida dela resgate. E é isso que Deus começou a ministrar no meu coração. E eu falava: Senhor, mas e aí? Onde entra a igreja? E o Senhor falava: a minha igreja tem que ser resgatadora. Ela tem que começar a revelar a minha glória. Que existe um Deus de proteção no meio do caos. Que existe um Deus zeloso, um Deus cuidador no meio disso tudo que as pessoas estão vivendo. Irmãos, as pessoas não estão suportando. Elas estão se mutilando.
Irmãos, você acorda com telefonema, as pessoas querem oração porque estão se mutilando, estão tomando remédios para se suicidar, porque elas não estão encontrando essa proteção, que eu e você pode até chorar uma noite, mas a alegria de Deus vem pela manhã, porque nós sabemos o Deus do qual nós temos servido. A pastora falou aqui, irmãos, o que Deus tem feito na vida, né, da mãe do pastor Anderson. Cuidado de Deus, zelo de Deus, porque Deus ouve uma igreja. Nós temos o sacerdócio de igreja. Deus ouve uma igreja. Deus está te ouvindo. E por isso nós precisamos nos posicionar como igreja. E o Senhor falava, eu quero levantar uma geração de Boaz, uma geração de resgatadores de vidas. Essa é a nossa missão, essa é a visão de Deus para nós, irmãos. Mostrar para aqueles que estão em desespero aí fora, que existe um resgate, uma solução. E quando nós começamos a andar por essa história, nós vemos que quando Boaz soube quem era Ruth, ele soube que ele poderia resgatá-la. Só que ele falou que conhecia também alguém mais próximo, que tinha a legalidade de resgatá-la. Então, irmãos, Boaz, ele queria resgatar, mas ele ainda não tinha legalidade. E eu quero te dizer que para essa geração de resgate, você precisa ter legalidade. Você precisa ter essa legalidade. Você precisa estar em conformidade com aquilo que Deus quer para você. E a palavra de Deus fala que ele procurou esse resgatador, sugerido resgatador, que não consta o nome dele aqui na história. Ele procurou alguns anciões e ele falou que ele tinha o desejo de resgatar Ruth, mas ele seria prudente ao fazer tudo como mandava-se. E é interessante, porque se você ler a palavra de Deus, continuar a ler essa história, tiver a oportunidade de ministrar no livro de Ruth, você vai ver então que o resgatador falou que não, que nesse momento não era viável para ele que resgatasse Ruth. Então ele permitiu que Boaz resgatasse Ruth e desse para Ruth uma nova história. E desse para Ruth um novo tempo. E é isso que Deus tem para nós, igreja, neste tempo. Um novo tempo. É isso que Deus tem para aqueles que estão lá fora chorando, desesperados. Um novo tempo. Uma nova história. E a palavra de Deus diz que esse acordo foi firmado. E eu achei interessante, né, que a gente lê a palavra de Deus e esquece. E o compromisso deles era firmado, um pegava o sapato do outro, né? E eles como garantia de que foi feito um acordo. Porque se ele quisesse reivindicar alguma coisa, tá aqui o sapato dele. Boa ideia, né, irmãos? Tá aqui o sapato deles, né? Ó, tá aqui o sapato dele para comprovar que nós fizemos um acordo. E que foi firmado desta maneira. E assim Boaz pôde resgatar Ruth. E a palavra de Deus diz que ele resgatou Ruth, ele resgatou tudo que era de Noemi, dos filhos de Noemi, do esposo de Noemi, e ele pôde dar a Ruth um neto. O neto que trouxe a ela, irmãos, honra. O neto que trouxe a ela a bênção de Deus. E é isso que Deus quer falar com você nesta noite, irmãos. Ele quer levantar Boaz, decanta labaxereando alabás no meio da igreja. Ele quer levantar pessoas disponíveis, dispostas a ser resgatadores de almas. E para isso você precisa de uma legalidade. E essa legalidade da qual você precisa é ter o teu sacerdócio na terra, chamado igreja. E isso eu creio que você tem. Isso eu creio que você tem. Você tem o poder de Deus para que tudo aquilo que for ligado na terra seja ligado nos céus. E nós, quanto igreja, nós vamos resgatar vidas aí fora
pelo nosso falar, pelo nosso caminhar, pela nossa ação, irmãos. Boaz falou algo tão maravilhoso para Ruth. Eu gostaria que você olhasse aí no capítulo 2, versículo 12. Glória a Deus, aleluias. Nós sabemos, irmãos, que Boaz, ele tipifica aqui Cristo, a bondade de Cristo com a igreja. E é isso que nós temos que mostrar aí fora. A bondade de Cristo com a sua igreja. Se eu chegar num lugar, irmãos, e alguém me vê assim, reclamando, murmurando, irmãos, eu trabalho num lugar, 40 mulheres, né? O lugar abençoado. E aí, você chega lá e vê cristãos. Porque o meu marido é isso, porque meu filho é isso, porque eu não aguento mais, porque eu não chego isso. Eu chego a ficar com vergonha de ser cristã. De tanto que as pessoas falam de uma vida fracassada do cristão. E nós, como igreja, nós não podemos deixar mais isso acontecer. Nós não podemos mais ser coniventes a este tipo de coisa. Nós precisamos nos revelar, irmãos, como igreja, para que Cristo se revele através de nós. Para que Cristo seja claro nas nossas vidas. Você e eu, nós precisamos ser diferentes. Fazer a diferença aonde nós estivermos. E mostrar aí fora quem é o nosso Deus. Assim como Boaz mostrou a Ruth o que é benignidade de Deus. O que é bondade de Deus? E ele fala assim, no capítulo 2, no versículo 12. Olha que lindo. Eu falei, Senhor, a tua palavra é maravilhosa, é tremenda. E ele fala assim, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Que lindo, irmãos! Você, como Ruth, veio buscar refúgio no Senhor. E o Senhor te recompensa. O Senhor não vira as costas para você. O Senhor não te rejeita. O Senhor, muitas das vezes, as pessoas pensam que Deus não está ouvindo, que Deus não está vendo, irmãos. A nossa palavra diz que o nosso Deus não é um Deus surdo, não é um Deus mudo, mas é um Deus que se move no nosso meio. E quando eu vejo as pessoas deixando a dúvida entrar no coração delas, roubar os sonhos delas, matarem aquilo que Deus quer mover, o meu coração se entristece. E tem hora que eu falo assim, Senhor, eu realmente não sou deste mundo. Porque, irmãos, nós vamos passar por momentos de aflições, vamos. Mas o Senhor conhece a minha e a sua limitação. Ele fala que Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe o que eu e você suporta. E se Ele permite, muitas das vezes, nós vivermos algo, é porque Ele sabe, porque Ele é mestre em transformar a maldição em bênção. Assim como Ele fez na vida de Ruth. Assim como Ele fez na minha vida. Assim como Ele fez na tua vida. Ele transformou um caminho de maldição em bênção. E é isso que nós precisamos anunciar aí fora. Porque às vezes quando você conversa com alguém, as pessoas elas acham que para elas não tem mais jeito. Que para elas não tem mais solução. Eu já cheguei a conversar com pessoas e ela falar para mim assim, não, mas você é diferente. Não, você, é porque você já era para ser assim, eu não tenho jeito. Eu vivi muita coisa, eu passei por muita coisa, eu acho que Deus não é para mim. Irmãos, ainda que divulga-se o Evangelho, mas ainda ele está precisando dessa vida que é Jesus, vida. As pessoas precisam ver vida em nós e canta labaxereando alabaias. Elas precisam ver vida, elas precisam ser convencidas pelo Espírito Santo que está em nós. A internet está cheia, tá. A televisão está cheia, tá.
mas está faltando a vida, o Espírito Santo se movendo. Porque Boaz, ele convenceu Ruth que por causa do Deus que ela escolheu se refugiar, o Senhor estava dando a ela, irmãos, uma recompensa. E essa recompensa era uma vida restaurada. E essa recompensa era uma vida transformada. E é isso que Deus tem para a igreja. E como que eu vou falar afora de uma restauração? Como que eu vou falar de uma transformação se eu não estou convicta? Se eu não estou certa? Como que o Espírito Santo vai convencer aqueles que eu vou falar se eu não estou convencida de que Deus é o meu refúgio? De que Deus é aquele que me guarda? De que Deus é aquele que me protege? Irmãos, eu preciso ter certeza. E aí você fala para mim, mas a internet está cheia. Mas a televisão está cheia. Quem que nunca ouviu falar de Jesus? Só, irmãos, que tem um detalhe. Você precisa expressar a tua convicção de fé. A tua certeza. Para que as pessoas saibam quem é Deus. Irmãos, é tão maravilhoso ver Deus agir quando eu me disponho a declarar o poder de Deus. Não sou eu que faço, igreja, é o Senhor. Mas o Senhor conhece a sinceridade dos nossos corações quando nós colocamos Ele na frente. Quando nós falamos assim, olha, o meu Deus é poderoso para fazer. O meu Deus é o realizador de todas as coisas. E o mundo aí fora precisa de fato conhecer o nosso Deus. O Senhor não vai vir aqui na terra. Ele conta comigo e com você, para que as pessoas conheçam quem Ele é. E é isso que Deus ministra no meu coração nesta noite. E eu gostaria que você meditasse durante essa semana sobre essa palavra. Que nós somos resgatadores de almas. Nós apresentamos ao mundo, assim como Boaz apresentou a Ruth, a benignidade de Deus, o favor de Deus, porque para aqueles que escolhem Deus como refúgio, Deus não faz mágica, irmãos. Deus transforma de glória em glória, como diz Paulo. Deus molda o nosso caráter. E por isso nós precisamos ser fiel ao propósito de Deus. Por isso nós precisamos ter fidelidade. Eu brinco sempre que o lugar mais fácil de ser crente é aqui na igreja. No altar, eu falando, todo mundo escutando, eu sentado dando glória a Deus, e é isso mesmo. Mas quando nós saímos daquela porta para fora, eu falo muito isso para os meus filhos, é lá fora que nós temos o grande propósito, a grande missão de expressar o amor de Deus, de levar o amor de Deus. E por isso Boaz falou dessa forma tão maravilhosa, que Ruth teria ali o favor de Deus, a recompensa de Deus. E Ruth teve um diferencial quanto personificação da igreja. Ela reconheceu a graça. Ela reconheceu esse favor de Deus. Irmãos, é maravilhoso isso. Nós reconhecermos a graça. Saber que nós não somos merecedores, mas que Deus nos amou tanto e que tem essa benignidade conosco. Uma benignidade de recompensa, uma benignidade de honra, uma benignidade de transformação e principalmente a nossa salvação. Então que nesta noite, irmãos, você possa se levantar como igreja do Senhor, assim como Ruth foi, reconhecedora da graça, firme na aliança, sem retroceder. Ela se purificou, ela se lavou, ela teve uma direção de Ruth para se lavar. E a palavra de Deus diz, vamos abrir a nossa palavra, a Bíblia comigo, lá em Efésios 5, 26. A palavra de Deus diz que Ruth deu uma direção, Noemi deu uma direção para Ruth, diz que ela falou para ela, olha, se lava-se
né? Se você olhar no capítulo 3, versículo 3 de Ruth, Noemi falou para Ruth: lava-se, limpa-se, coloca as vestes mais bonitas e procura Boaz, deite-se com Boaz, para que ele te resgate. Pede a ele o resgate. E a palavra de Deus diz que Ruth, na personificação da igreja, ela se lavou. E olha aqui que João 15:3 está falando para nós. Jesus disse assim, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então nós somos limpos pela palavra. E nesta noite, irmãos, nós possamos, como Ruth, ser também limpos pela palavra. Termos a convicção da graça de Deus sobre as nossas vidas. Sermos firmes no propósito. Sermos fiéis no propósito de Deus, para que nós possamos ser feitos resgatadores de vidas aí fora. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Que como Ruth, como igreja do Senhor, nós possamos, irmãos, ter a certeza de quem é Deus nas nossas vidas, para que Ele veio, e ainda que nós não somos merecedores, Ele tem cuidado de nós. E que o poder resgatador de Cristo seja operante nas nossas vidas, seja operante na tua vida. Eu profetizo hoje na vida da igreja, na tua vida, que você vai resgatar vidas. Você vai ser resgatadores de vidas, e canta labaias, porque o Senhor tem chamado uma geração de resgatadores, homens e mulheres, que vão mudar a história, irmãos, da igreja. É por isso que vai vir esse avivamento, porque vai arder o poder de Deus dentro de nós. E é isso que Deus quer que nós sejamos. Não preocupem com aquilo que está externo, não. Preocupe com aquilo que Deus tem ministrado em nós e através de nós. Amém, igreja? Eu gostaria que você se colocasse de pé e eu gostaria que você começasse a falar com Deus. Se você entendeu essa palavra, se você entendeu a importância que você tem nas mãos de Deus, se você entendeu o teu chamado, a tua missão, para refletir a glória de Deus lá fora, para ser realmente igreja, aquela que busca, aquela que entende a graça de Deus, e para que você semeie na vida de outros. Comece a falar com Deus, comece a dizer: Senhor, eis-me aqui, porque, irmãos, nós nos refugiamos num Deus vivo e poderoso, e a palavra de Deus diz que Ele nos capacita. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta noite, Pai, eis aqui a Tua igreja, Senhor. Eis aqui, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Pai, o Senhor tem nos dado um sacerdócio na terra, Senhor. Que tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. E nesta noite, Deus Santo, Deus querido, nós ligamos, ó Deus, a nossa fé no Senhor. Pai querido, o Senhor nos chamou para vivermos algo na Tua presença, Pai. Como diz a Tua palavra, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem para aqueles que o amam, Senhor. Pai querido, e que esse amor seja tão intenso, Pai, tão profundo, Deus, que ele possa contagiar aonde nós estivermos, Senhor. Prepara, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Prepara, Senhor, a Tua igreja para resgatar, Senhor. Para abraçar, para acolher vidas. E canta lá manaias. Assim como Boaz acolheu e resgatou Ruth, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ter o poder da cruz em nós, Pai. Que o Teu sangue venha fortalecer e capacitar a Tua igreja. Sangue que limpa, sangue que lava, sangue que tem poder e anda lá machere, canta lá manaias. Senhor, toca a Tua igreja nesta noite, Espírito Santo. Leva a igreja ao entendimento, Deus. Ao entendimento, Deus, da Tua palavra, que nós sejamos limpos pela Tua palavra, que nós possamos refletir a Tua glória, lama churianda, laba xerecanta labaias. Deus, em nome de Jesus, Pai, passa, Senhor, a Tua água purificadora, Deus.
para que a tua igreja, Senhor, não seja paralisada, confundida, Deus, mas que ela se levante, Senhor. Levanta uma geração nova, Senhor, uma geração de adoradores, não só na idade, Senhor, mas dentro do propósito do Senhor, Pai. Que vidas sejam resgatadas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja capacitando vidas, Deus, aonde eles entrarem. Senhor, no trabalho, decanta lama surianda lamanaias. Deus, vai diferenciando a tua igreja no trabalho, decanta lamaná surianda las. Onde há perseguição, Deus, onde há afrontas, decanta lama surianda laias. Deus, vai quebrando fortalezas e canta lamanaias. Vai quebrando dominadores, ó Deus. Pai, principados, potestades, ó Deus, porque a igreja tem poder, Pai. Senhor, a tua igreja vai entrar nos lugares e canta lamanaias, revestida do teu poder, revestida da tua unção, meu Pai, porque o Senhor há de colocar, Senhor, na vida dos teus filhos, dos teus servos, a tua benignidade, Senhor, e todos saberão, Pai, que existe um Deus acolhedor, um Deus transformador, e canta lá maná suriandas, e existe um povo que tem sido separado, escolhido, que se chama igreja, Pai, e não é isso que as pessoas têm confundido aí fora, Senhor. Traz, Senhor, a tua verdade à tua igreja, Senhor. Traz verdade à tua igreja, decanta lamanaias. Tira toda distorção, toda mentira do inferno, Pai. Deus, igreja, Senhor. Senhor, levanta a tua igreja como tua noiva, limpa, santa, decanta lamanaias, porque o Senhor, Pai, virá buscar uma noiva limpa. O Senhor se preocupa com a noiva, decanta lamanás, enquanto muitos têm dado crédito a guerras, a tribulações, aflições. Pai, a tua preciosidade na terra é a tua noiva, decanta lá. É a tua igreja, Senhor. Por isso, Deus, prepara a tua noiva, Espírito Santo de Deus. Prepara a tua noiva, decanta lamanás, para que ela reflita a tua glória, para que ela reflita o teu poder, Pai, para que ela seja a expressão exata do teu ser, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu oro, decanta lamanaias, entregando cada um dos teus filhos nas tuas mãos agora. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus.